Olá, amigos, queridos irmãos, adoro chamar de irmãos, porque agora nós já temos consciência de que somos uma família, a família comandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa TV Nova Luz, que foi criado para iluminar os nossos dias, iluminar a nossa consciência, tem cumprido o seu papel de um centro espírita virtual. Todos nós somos muito felizes de trabalhar com essa equipe de trabalhadores que só está trazendo uma consolidação para a nossa fé. E nesse nosso programa, que nós elegemos as parábolas de Jesus, eu vou começar lembrando de um grande pesquisador espírita brasileiro chamado Carlos Torres Pastorino. Pastorino se notabilizou muito com um livrinho dele que chama Minutos de Sabedoria. E ele escreveu também a Sabedoria dos Evangelhos. Nessa Sabedoria dos Evangelhos, ele faz um paralelo entre as bem-aventuranças de Jesus e os 7 passos de iluminação budista. Porque nas bem-aventuranças, Pastorino faz a nossa trajetória evolutiva, desde quando fomos criados simples e ignorantes. Então, na primeira bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurado os pobres de espíritos, que é deles o reino dos céus. Todos nós somos pobres de espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E agora, a 4ª bem-aventurança, que tem a ver com a nossa parábola da noite, ou da tarde, ou do dia de hoje, dependendo da hora que você vai acompanhar o nosso programa. A 4ª bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque é deles, porque serão saciados, né? Não é que é deles, porque serão saciados. Vou repetir: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E no Sermão do Monte, Jesus enfatiza essa necessidade de nós buscarmos compreender a justiça divina, quando ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, eu vou passar a palavra para a Soninha, ler a parábola dos nossos estudos de hoje, para nós darmos seguimentos ao nosso programa. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, que sejam muito bem-vindos ao nosso programa e vamos conversar no chat sobre sobre as suas impressões, alguma pergunta, enfim, vamos juntos, né? Eu vou ler agora, está lá em Lucas, né, capítulo 18, a viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade, morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra?
Né? Como bem Lucas começa dizendo aqui, logo Jesus contou esta parábola, mostrando aos discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, é por aí que a gente vai começar, né? A necessidade da oração, da persistência. Não a oração de simplesmente pedir porque quer, mas a oração sentida, de você saber o porquê que você está pedindo. E também saber que tem um tempo para que isso seja conseguido, né? Então, a importância de nós orarmos, da insistência e de confiarmos em Deus, quando Ele fala, né? Será que Deus não vai julgar? Não, Deus vem atender o seu povo. Mas será que nós temos fé para isso? Né? Quando termina, será que nós temos fé de que o que nós estamos pedindo chegará de acordo com a nossa necessidade? Será que nós sabemos esperar de uma forma ativa, esperar fazendo aquilo que nós devemos fazer? Porque é interessante, né? Eu fico imaginando a viúva lá, né? A viúva vai, bate na porta do juiz, seu juiz, me atende aqui, julga o meu caso contra o adversário. E o juiz diz não. E ela diz, não vou sair daqui enquanto você não julgar, porque é isso que precisa, né? E, por outro lado, tinha outras pessoas também que iam pedir alguma coisa com o juiz, né? Por que Jesus pegou a viúva e não pegou o trabalhador, o pai, o irmão, né? Porque ele queria mostrar exatamente a persistência, a perseverança, né? A confiança. Ela sabia que uma hora qualquer ele ia atender. E por isso ela estava lá pedindo. Então, essa é a nossa importância, né? Essa é o que é importante para nós percebermos, quer dizer, o que é não, né? Uma das primeiras coisas que nós devemos perceber, a oração é o nosso remédio para todas as coisas. A oração, ela nos dá a esperança, ela nos traz a vida, ela nos traz a ligação com Deus. E aí fica muito mais fácil passar por qualquer coisa. Não é não, Rosália? É isso. Olá a todos, muito bom estar com vocês mais uma vez, estudando, né, um pouco mais, conhecendo um pouco mais da sabedoria do Evangelho que o Rodolfo Caligares, que o Caibar Schutel, que a Leila, que a Sônia nos ajudam a entender um pouco mais, né, à luz da doutrina espírita, sobretudo nesse momento em que nós estamos profundamente adoecidos no corpo, adoecidos na alma, e clamando por remédios e clamando também para os cuidados e para as prevenções que a terra nos dispõe, que a fé nos dispõe. É como se nesse momento nós estivéssemos vendo, né, a olhos nus, espíritos amigos, pessoas trabalhadoras, com toda uma trajetória de amor, de alegria, de desprendimento, se despedindo da terra, né? Algumas crianças, algumas pessoas jovens há mais tempo, familiares, vizinhos, amigos. Isso tem nos dado uma ansiedade, isso tem nos dado uma insegurança, mas eu acredito que você que nos ouve, e acredito que as minhas amigas, que o Cassiano, estão bem atentos, estão bem empáticos ao momento e estão colaborando, prevenindo desse grande mal, né, com isolamento social, com álcool em gel, com a máscara, que são as prevenções, mas mais do que isso, são as atitudes de amor. Existe uma música na evangelização infantil que eu acho muito bonita, tem a ver com esse momento, tem a ver com essa parábola que diz assim: orar, orar e jamais desanimar. Orar, orar, vigiar, recomeçar. A oração, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de nos trazer para o centro de nós mesmos. Nessa conversa com Deus, os nossos porquês vão sendo explicados, ainda que a gente teme em dizer que não sabe. Enquanto filhos de Deus,
enquanto pessoas que estão transitando nesse momento, nesse tempo, nesse espaço, em que a humanidade precisa de tanto reconhecimento, de tanta caridade, ser sedento de justiça é a grande bandeira dos espíritas hoje. É o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Para além de olhar em cada um a sua humanidade, o seu estar na Terra, olhar para cada um como um espírito imortal. Isso é ser sedento de justiça. É por isso que quando a Leila abre o programa falando das bem-aventuranças, e bem-aventurados os sedentos de justiça, é porque a época de Jesus e agora, a justiça ainda é algo que a gente desconhece, né? E por ignorância nós temos cometido alguns equívocos, por ignorância os juristas têm cometido os seus equívocos na Terra. Mas aí nós lemos no Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, e a resposta dos Espíritos é na nossa consciência, a constituição espiritual, ela está dentro de nós. Olha que interessante. A Constituição brasileira, desde 1988, uma Constituição democrática, está aqui, fora de nós. E a Constituição divina, ela está dentro de nós. Talvez nós não conheçamos a fundo a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, ela está em nós. Basta que a gente queira verdadeiramente acessar. Essa não foi o passo, esse não foi o passo, né, do juiz iníquo. Iniquidade, ela é o oposto de equidade, ou seja, enquanto a equidade reconhece que nós somos iguais em direitos espiritualmente, iguais em direitos materialmente, mas que nós não somos idênticos, ou seja, cada um de nós tem a sua individualidade, tem o seu ser e o seu estar na Terra, no convívio com as pessoas, a iniquidade é o oposto. A iniquidade é você saber que você tem o poder, mas você fazer mau uso desse poder. Deus nos deu o presente do livre-arbítrio, da liberdade da gente escolher, da liberdade da gente se reconhecer no outro, na liberdade da gente buscar por essa justiça dentro de nós e fora de nós. E o que será que nós temos feito? O que vocês acham? Então, minha amiga, é isso mesmo. A oração é importantíssima, mas a justiça também. Nós precisamos entender a justiça divina. Porque se a gente se sente sempre injustiçado, já dizia o rei Salomão, quando a gente se sente injustiçado, a gente não caminha com tranquilidade na face da terra. A pior coisa do mundo é você achar que você foi injustiçado. Então, a justiça dos homens é muito diferente da justiça de Deus. Na justiça dos homens, os homens querem matar o pecador, matar entre aspas, né? Quer punir o pecador. Mas na justiça divina, ele quer resgatar o pecador. Ele quer matar, exterminar com o erro, com o pecado. É completamente diferente. Por isso, o mestre enfatizou: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E nessa parábola, Jesus mostrou isso muito bem, que a viúva não desanimava. Ela queria que fizesse justiça com aquilo que ela se sentiu lesada. E não tem sentimento pior do que você achar que está sendo injustiçado. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim para mim: Leila, eu não merecia passar por isso. Você acha que eu merecia passar por isso? A gente sempre que acha que nós devemos sempre ter o melhor. Quando eu era mais jovem, o meu pai, ele recitava um verso para mim, do Francisco Otaviano, que dizia assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu,
foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Parece que é um verso pessimista de Francisco Otaviano, né, o parnasiano, mas não é um verso pessimista, é um verso realista, porque nós sabemos que estamos habitando um mundo de expiações e provas. Estamos ainda a caminho do mundo melhor, caminho do mundo de regeneração. E essa pandemia que nós fabricamos com as nossas insensatez, é bom a gente sempre repetir isso, que não é vontade de Deus que a Terra produza os vírus, quem produz os vírus somos nós mesmos compactuando com a Terra, ou seja, agredimos tanto o nosso planeta que nos recebe, que produzimos esse tipo de desafios para a nossa própria vida. Vamos aprender muito com esses desafios, mas é importante a gente conhecer que a justiça de Deus, o nosso Pai Celestial, nos ama tanto que Ele espera que a gente busque entender a sua justiça. Ele não quer sofrimento para o homem. O sofrimento é resultado da nossa ignorância, no sentido de ignorar. É bom que a gente diga isso, os espíritos sempre repetem isso. O ser humano é filho de Deus. Todos nós somos herdeiros do universo. Somos filhos de um Pai amoroso e bom. Mas ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, porque se nós não tivermos a liberdade, nós nunca saberemos do que nós mesmos somos capazes. E a nossa liberdade de agir tem sido equivocada com as nossas escolhas, que ao longo das múltiplas existências, a gente parece que adormeceu a ética e a moral no nosso pensamento. Por isso, o antigo profeta já dizia: acorda, ó tu que dormes. Tem até um livro lindo da Joana de Ângeles, que ele diz: desperte para ser feliz. Nós precisamos acordar para o verdadeiro sentido da vida. É isso que o mestre, nessa parábola, quis mostrar, que a viúva tinha completa razão de buscar entender o que estava acontecendo com ela. E nós devemos buscar nosso Pai Celestial para dizer para ele: Senhor, me ajude a compreender a minha própria complexidade, me ajude a entender onde foi que eu errei, porque certamente as dores que estão batendo à nossa porta são resultados das nossas próprias escolhas, se não aqui agora, vem de um passado muito recente, não é assim, Soninha? Verdade, é verdade mesmo. E aí, pensando, trazendo para essa situação que nós estamos vivendo, né? Por incrível que pareça, assim, ó, o mais desavisado, também é resultado das nossas próprias escolhas, né? E é uma pena, porque André Luiz, no livro Os Mensageiros, né, ele traz a questão das vibrações, né, do pensamento, das irradiações psíquicas que nós criamos, né? E nós temos, ao longo do tempo, criado isso, né? A gente tem usado da reclamação, tem usado do não aceitar o outro, de não aceitar as diferenças, de alguns de querer ser melhor, de achar que cor de pele ou classe social diferencia o nosso espírito, né? O que diferencia o nosso espírito é a nossa forma de pensar, de agir, né? É a nossa vibração mesmo, é aquilo, quais são os nossos sentimentos, o que nós pensamos, o que nós desejamos. E então, eu falo tudo isso porque existe uma saída para tudo isso.
existe uma saída, além, é óbvio que agora que a coisa está instalada, nós precisamos de remédios, de vacina, de outras coisas mais, mas existe a nossa mudança interior, o nosso aprendizado, né? E chega a ser até estranho, mas a gente precisa agradecer a esse vírus, não pelo que ele está fazendo, mas pela oportunidade, é ressignificar, sabe? É agradecer a oportunidade de perceber o quanto nós estávamos caminhando de uma forma equivocada, né? O que nós precisamos fazer. Tem uma frase no livro Missionários que diz uma interessante, que é assim: onde a maioria vive com bondade, a maldade da minoria tende a desaparecer. E isso a gente pode colocar para qualquer coisa. Se nós começarmos a pensar, né, de uma outra forma, enfim, de melhorar o nosso pensamento, de exemplificar, de tentar não impor as nossas ideias, mas exemplificar, a divulgar coisas boas, né? Assim, nós temos tantos programas bons, tantas coisas boas para as pessoas ouvirem, né? É claro que nós não vamos nos alienar totalmente e deixar de ouvir as notícias ou o que está acontecendo lá fora. Mas nós não podemos ficar 24 horas presos a isso, porque isso vai encharcando a nossa alma de uma forma que não tem quem controle, é muito difícil, sabe? Traz um desequilíbrio. Então, nós precisamos buscar, você que está angustiado em casa, você que tem medo de sair para o trabalho, sabe? Que você tem medo que o seu querido, um dos seus amores se contamine, ou que você que está já doente, ou está com alguém doente próximo a você, sabe? Procure mudar um pouco essa forma de ver, né? E lembrando sempre que a justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela não falha. Então, ela vai chegar, sabe? Mas vamos ajudar, né? Vamos fazer a nossa parte. Está tão difícil. Naquele livro, eu acho, é No Nosso Lar, que a Narcisa, o André Luiz, ele quer ajudar a fazer alguma coisa, né? Ele se propõe, e a Narcisa diz para ele que ele ainda não está preparado, porque ele ainda precisa passar pelo treinamento contra o medo. Olha que interessante. Então, se você está com medo, não se desespere. Há um treinamento contra o medo, né? Então, como nós não estamos lá em nosso lar, vamos fazer isso, vamos procurar questionar esse medo que eu estou sentindo, ele tem uma razão de ser, em que proporção, porque ter medo é uma coisa da vida, é uma emoção que todo mundo tem, mas em que volume, né? É uma questão de volume. Quanto medo você tem? Um medo exagerado, ele acaba machucando. E também, nesses 3 primeiros livros de André Luiz, que ele nos traz muito sobre isso, que é Nosso Lar, Mensageiros e Missionários da Luz, ele fala das doenças, né? O quanto nós criamos as doenças, e que tem uma frase que ele traz, eu até essa eu anotei, porque eu não podia guardar todas, né? Eu não tenho essa memória tão boa como a Leila tem. Ele diz assim, tá lá esse aqui é de Missionários da Luz, ele fala assim: cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Eu resolvi trazer isso aqui para a gente hoje, porque nós estamos vivendo um momento muito complicado ainda, né? Mas a gente vai sair disso. E para lembrar que nós precisamos, que a justiça de Deus está aí, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, vamos tratar dos nossos pensamentos. Se por acaso você ficar doente, cuide-se bem para não ficar. Se por acaso você ficar, e aí pode ser de Covid ou qualquer outra doença, procure
bons pensamentos. É claro que nós precisamos do tratamento médico, dos médicos, até da orientação de quem entende do assunto, mas procure uma alimentação saudável, dentro do que você puder. Não tenha vergonha de pedir se você não puder, sabe? Porque isso também é uma coisa, eu sei que é difícil, né? A questão da humildade, ela é muito difícil para nós encarnados, mas às vezes nós não temos condição de ter uma alimentação de acordo. Então procure a sua casa espírita, apesar se tiver fechado, procure alguém de lá, um templo, uma igreja, alguém, um vizinho, sabe? Não tenha vergonha de pedir. Seja como a viúva que foi lá e pediu porque ela achava que ela não podia ficar injustiçada. Então, ficar doente, de alguma forma, é uma injustiça, não no sentido de não poder ficar, né? Nós sabemos que tudo tem uma razão, mas ficar doente e não poder se cuidar por vergonha ou por revolta, né? Isso é muito pior, isso é muito ruim. Então, vamos lembrar disso, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa alma, né? O lar que nós habitamos precisa também ser muito cuidado, sabe? Procure fazer orações de limpeza, procure visualizar o seu lar com muita luz, procure não ter discussões, sabe? Não tente impor nada. O meu pai dizia uma coisa que eu sempre me lembro, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? Então, pense nisso. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Sabe? Se cuide, meus irmãos, se cuidem muito, sabe? Nós estamos juntos, nós estamos aqui orando, temos muitos momentos, temos a oração do planeta todos os dias às 18h30 na TV Nova Luz, temos o programa Reflexões às 9 da manhã, nós temos também a oração dos encontros com Jesus ao meio-dia e às 11 da noite, sabe? E temos várias palestras, mas temos palestras boas também, que a gente ri, né? Temos coisas que a gente também não pode ficar preso só no sentimento negativo, na tristeza, não. Vamos colocar alegria no coração. Não é uma alegria do jeito que a gente está acostumado, aquela alegria, mas é a alegria de estar vivo, é a alegria de estar passando pela vida, por essa existência, né? Porque a vida vai continuar, ela vem de muito tempo e nós ainda temos muitas encarnações. Temos até outros encontros, né, Leila? Claro. Corpos. E só para enfatizar a questão do medo, meus irmãos, nós sabemos que nuvens de testemunha nos acompanham, nós somos seguidos pelos espíritos, e nesses momentos de dor coletiva, em que a pessoa fica com muito medo, medo de perder os parentes, medo de adoecer porque os filhos estão longe, que é até o meu caso, esses medos, eles são maximizados por esses espíritos que ainda não conhecem Jesus, não conheceram Jesus. Então, eles maximizam o seu medo. O medo não é um bom parceiro. Então, como fazer esse treinamento para vencer o medo? É a oração, que a Soninha tão bem falou. Vamos lembrar de orar, não precisa ser com palavras bonitas, é como disse Jesus, no secreto do seu quarto, né? E quem não tem quarto? O secreto do seu quarto é a parte mais íntima de você, que você pode falar baixinho: Senhor, me ajude, por favor. Eu estou sendo vencida por essas vibrações de medo, eu estou ficando desencorajada, me ajude. Aí os anjos aparecem na nossa vida, os anjos em forma de pessoas. Quem pode dizer entre vocês que não teve anjos na sua vida, nos momentos mais difíceis que você passou? Lembre da oração, para não maximizar esse seu medo. O medo é natural, faz parte da lei da sobrevivência, mas a gente não pode alimentar esse medo. Nós temos que ser vigilantes, nunca a vigilância foi uma coisa tão forte na nossa vida. Então, fiquem com Deus, força, coragem, alegria de viver, como disse a Soninha, porque é uma alegria íntima, a certeza de saber
que é tudo muito transitório, que tudo na vida passa, tudo passa, e também essa pandemia vai passar com você ou sem você, sempre com você, porque se a gente não estiver aqui, a gente vai continuar existindo na dimensão espiritual. Não alimente este medo, confie em Jesus, busque compreender o seu papel no mundo, o sentido da sua vida, dar um ressignificado à sua vida, como disse também a Soninha. Esse é o momento da gente se fortalecer muito, se dar as mãos, ainda que virtual, compreendendo tudo o que está acontecendo. E aí, até o próximo encontro, se Deus quiser, eu passo a palavra para a Rosália se despedir também, né? Um beijo grande a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. É isso. Tudo é resultado das nossas escolhas. Eu acho que é a grande reflexão que a gente pode fazer nessa manhã, tarde, noite, nos dias que seguem. É um momento de muita dor na Terra, abatendo sobre muitas famílias, cada vez se aproximando mais de nós, entre os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, amores. Cada vez que a gente ouve no jornal 10 mil, 20 mil, 30 mil, a gente precisa fazer esse exercício, que cada número que aparece na nossa tela é o amor de alguém. A nossa justiça, a nossa busca pela equidade, ela deve ser uma busca interna. Vamos aproveitar esse momento, meus amigos, vamos aproveitar esse momento para a gente refletir cada vez mais que a busca da felicidade é uma busca racional. A felicidade não é deste mundo, já nos alertava Jesus, mas os momentos felizes, eles estão neste mundo. Sempre que a gente se sentir em aflição, sempre que a gente se sentir injustiçado, é a gente lembrar, né, que existe um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. A vingança não resolve nada, meus amigos. A indiferença não resolve nada. A descrença não resolve nada. Que a fé nos movimente cada vez mais. Que a sede de justiça se faça presente cada vez mais nos nossos corações. E que Jesus nos ampare a todos. Orar e jamais desanimar. Orar, vigiar, recomeçar. Grande beijo. Um caminho a seguir sem medo de errar. As decisões, palavras de esperança a despontar de tua mão. Um sorriso de otimismo ao brotar do teu olhar. Carinho e serenidade, cultivando a paz por onde passar. Quantas vezes escrevemos a própria dor no caderno de nossas vidas, linhas tortas e amargas que nos fizeram sofrer, mas agora possuímos a chance de acertar, escrevendo toda a nossa história, refazendo essas linhas tortas no caminho a seguir. Juventude é decidir o futuro que virá, com que tintas vai pintar o painel da própria vida.
Juventude é decidir, é ter coragem pra enfrentar nossos muros de vergonha, preconceitos, ilusões. Reescrevendo toda a nossa história, refazendo essas linhas tortas, e o caminho seguir.